Olá pessoal do curso Técnico de Manutenção Automotiva, Mediotec IFP. Essa é a nossa quinta videoaula, dando continuidade ao nosso curso Eletricidade Básica. A correta leitura obtida por meio de aparelho de medição elétrica é fundamental, não apenas para que proporcione informações úteis, mas também para que o técnico de manutenção possa realizar um correto diagnóstico e um adequado serviço de reparação. Além disso, conhecer como cada grandeza elétrica é aferida evita risco de danificar o aparelho de medição utilizado. Apresentar o que é uma medição em série e em paralelo, deixando claro a diferença entre ambas. Definir o tipo de medição em série e paralelo deve ser adotado na aferição de cada grandeza elétrica utilizada em manutenção automotiva. Veremos tudo isso a seguir. Seguiremos o seguinte roteiro: medição de grandezas elétricas, tensão elétrica, corrente elétrica, resistência elétrica, potência elétrica, multímetro. Tensão elétrica. Antes de mostrarmos como a leitura da tensão elétrica deve ser obtida, vamos apresentar o que é uma ligação em série e em paralelo, evidenciando a diferença entre as duas. Ligação em série. Imagine a seguinte forma de se associar uma carga elétrica. Exemplificaremos as cargas por lâmpadas. Observe duas lâmpadas ligadas em série. As duas lâmpadas acenderão, pois estão eletricamente alimentadas. Pense um pouco e responda: o que acontecerá se uma das lâmpadas queimar? A outra lâmpada, mesmo boa, irá apagar-se também. Isso ocorre porque, como você pode observar na figura, a corrente elétrica no fio precisa passar pela lâmpada para acender e seguir adiante. Dessa forma, se uma lâmpada queimar, o caminho da corrente elétrica fica interrompido, circuito aberto, impedindo que outra lâmpada se acenda. Talvez que o arranjo de um determinado circuito elétrico obriga toda a corrente a passar por um único caminho. Dizemos que esse circuito está disposto em série. Agora observemos a figura a seguir. Ligaremos as mesmas duas lâmpadas, porém de uma forma diferente. Duas lâmpadas ligadas em paralelos. Observe que a corrente elétrica que sai do terminal mais se bifurca, seguindo de forma independente para cada uma das duas lâmpadas. Nas matérias mais avançadas deste curso, iremos aprofundar estes conceitos. Por ora, basta que você diferencie bem as duas situações. Isso faz com que, mesmo que uma das lâmpadas esteja queimada, a outra receba alimentação elétrica de forma independente. A essa configuração chamamos de ligação em paralelo. Agora voltemos à questão da leitura do valor de tensão elétrica. Para se medir a tensão elétrica entre dois pontos quaisquer, devemos ligar o aparelho de medição em paralelo com o circuito energizado, ligado. Corrente elétrica. Ao contrário da medição da tensão elétrica, a corrente deve ser medida com o aparelho de medição conectado em série e também energizado. Relembrando que a ligação em série é realizada conforme a figura abaixo. Resistência elétrica. A resistência elétrica de um determinado circuito ou componente é obtida através da montagem do equipamento de medição em paralelo, considerando os dois pontos que ligam o trecho do circuito ou componente e que se deseja obter o valor. Porém, diferentemente da leitura de tensão, os valores de resistência elétrica devem ser obtidos com o circuito ou componente desenergizados, desligados. Se não observarmos esse detalhe, o equipamento de medição poderá ser danificado. Potência elétrica. Apesar de existirem equipamentos próprios para medição de potência, na manutenção automotiva eles não são utilizados. Assim, os valores de potência são obtidos de forma indireta, usualmente por meio da leitura de valores de tensão e de corrente elétrica, valendo-se da fórmula P igual U vezes I, que já é do conhecimento de vocês. Voltímetro, amperímetro, ohmímetro e watímetro. Os aparelhos utilizados para a medição das grandezas elétricas seguem a nomenclatura
das unidades de medida para elas. Respectivamente, assim teremos: para a tensão elétrica, o voltímetro, pois lê valores em volt. Para a corrente elétrica, o amperímetro, pois lê os valores em ampere. Para a resistência elétrica, o ohmímetro, pois lê valores de ohm. Para a potência elétrica, o watímetro, pois lê valores em watts. Multímetro. As grandezas básicas, como tensão, corrente e resistência, são medidas em um único aparelho chamado multímetro. Assim, através de uma chave seletora no próprio equipamento, podemos escolher a unidade elétrica que desejamos medir, fazendo-o operar como voltímetro, ou como amperímetro, ou ainda como ohmímetro. É tão indispensável que cada especialista em eletricidade automotiva deva ter o seu. O multímetro costuma caber na palma da mão e pesar menos de 500 gramas, o que torna muito portátil e prático. Multímetro analógico versus multímetro digital. Existem dois tipos de multímetro, os analógicos e os digitais. Apesar de ainda ser o mais indicado para alguns tipos de leitura, os multímetros analógicos são cada vez mais comuns, mas no caso de eletricidade automotiva, o digital atende às necessidades específicas exigidas atualmente. Seleção de grandezas e escala. Independentemente do tipo de multímetro, sempre iremos encontrar uma chave seletora que nos permite escolher a grandeza elétrica que iremos medir, tensão, corrente ou resistência elétrica. Ao observarmos as inscrições marcadas no multímetro, para orientar a posição da chave seletora, lemos a opção de medirmos tensão alternada em volts, tensão contínua em volts, corrente alternada em amperes, corrente contínua em amperes e resistência elétrica em ohm. Agora você deve levar em conta o que quer medir. Lembra qual a tensão na bateria de um veículo? Pois é, sempre devemos ter em mente os valores esperados para aquela medição que escolhemos a escala. Na maioria dos veículos são utilizadas baterias de 12 VCC, embora alguns veículos de grande porte utilizem baterias com tensão de 24 VCC. Devemos escolher a posição de 20 VCC para uma bateria de 12 volts e escolher a posição de 200 VCC para medida em sistemas de 24 volts VCC. Na verdade, mesmo que o valor esperado seja menor que o limite de determinada posição do botão seletor, devemos sempre guardar uma boa folga, visando minimizar os riscos de segurança e danos ao multímetro. Utilização prática do multímetro. Na parte inferior do multímetro são montados conectores para a conexão de fios das pontas de prova. Pode ser 2, 3 ou mais conexões. Já sabemos que são duas pontas de prova, onde devemos conectá-las. A ponta de prova preta, negativo, é bem simples, está sempre conectada ao mesmo ponto. Para facilitar sua compreensão, vamos tomar, por exemplo, um multímetro de 3 conexões, que é o mais comum. A ponta de prova preta menos deve ser ligada na conexão do centro, onde teremos com de comum. Bem, agora vem a decisão. Só temos mais uma ponta de prova, a positiva. Mas existe ainda 2 conexões livres no multímetro. Onde ligá-la? É simples. Depende da leitura que você irá utilizar. Veja que no conector à direita temos ohm, V e 200 mA. Ou seja, se formos medir resistência, tensão elétrica ou ainda corrente elétrica de pequenas correntes contínuas, nesse exemplo de 200 mA, devemos usá-lo para conectar a ponta de prova. Se o que pretendemos medir for corrente elétrica de maior intensidade, maior do que 200 mA, por exemplo, até o máximo de 10 A, limite do multímetro considerado, devemos utilizar o conector da esquerda, onde está marcado 10 A. Assim, considerando tudo o que vimos nesse curso, fazemos as seguintes considerações sobre o uso do multímetro. Primeira, devemos ter conhecimento prévio do tipo de grandeza que iremos medir e, sempre que possível, saber os valores padrões da mesma para que estamos medindo.
Exemplo, uma pilha de rádio, tensão contínua 1,5 VCC, bateria automotiva padrão, tensão contínua 12 VCC, rede elétrica monofásica padrão, tensão alternada 110 volts VCA ou 220 volts VCA e etc. Segundo, a partir do item A, devemos colocar a chave seletora do multímetro no quadrante correspondente à grandeza medida na posição da escala que seja cerca de 50% maior do que o valor médio esperado. Exemplo, se formos medir a tensão de uma bateria de um automóvel, o botão deve estar em tensão contínua 20 VCC. Ao utilizarmos as pontas de prova, devemos considerar as seguintes observações. Medida de tensão realizada em paralelo com o componente energizado. Medida de corrente realizada em série com o componente energizado. Medida de resistência realizada em paralelo com o componente desenergizado. Resumo dessa aula. Para se medir a tensão elétrica entre dois pontos quaisquer, devemos ligar o aparelho de medição em paralelo com o circuito energizado ligado. Corrente deve ser medida com o aparelho de medição conectado em série, também energizado. A resistência elétrica de um determinado circuito ou componente é obtida através da montagem do equipamento de medição em paralelo. Os aparelhos utilizados para a medição de grandezas elétricas seguem a nomenclatura das unidades de medidas para elas: voltímetro, amperímetro, ohmímetro e watímetro. Existem dois tipos de multímetros, os analógicos e os digitais. Independentemente do tipo de multímetro, sempre iremos encontrar uma chave seletora que nos permite escolher que grandeza elétrica iremos medir, tensão, corrente ou resistência elétrica. Na parte inferior do multímetro, são montados conectores para a conexão dos fios das pontas de prova. Podem ser 2, 3 ou mais conexões. Quando desconhecemos os valores esperados de uma determinada medição, nossa cautela deve ser máxima, colocando inicialmente o multímetro na maior escala possível. Muito obrigado.